Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse e minha missão nessa videoaula é ajudar você a entender como calcular o valor de x para que esses dois vetores fornecidos nessa questão sejam ortogonais. Para isso, você vai ter que lembrar um pouquinho de trigonometria, você vai ter que saber também o que é ortogonalidade e calcular o produto escalar de vetores. Mas não se preocupe que eu vou explicar para você isso nos mínimos detalhes. Vamos à questão. Nós temos dois vetores, o vetor u, que tem coordenadas x, 1 e 1, e o vetor v, que tem coordenadas x, menos 5x e 6. Se a gente tem a missão de calcular o valor de x de modo que esses dois vetores sejam ortogonais, nós podemos usar o produto escalar de vetores. Uma das maneiras para calcular o produto escalar é usando a norma desses vetores. O produto escalar de u por v nada mais é que a norma de u vezes a norma de v vezes o cosseno da medida do ângulo que eles formam. Mas se foi citado na questão que esses dois vetores são ortogonais, então eles formam um ângulo de 90 graus. Consequentemente, o cosseno nessa expressão é o cosseno de 90 graus. E aí você pode estar se perguntando, mas vamos calcular a norma de u, a norma de v? Não, espere um momento. O cosseno de 90 graus é zero. 0 vezes a norma de v vai ser zero, vezes a norma de u também zero. Então não precisa de você perder tempo calculando as normas dos vetores u e v. Aqui nós teremos o produto escalar de u por v igual a zero. Eu vou anotar aqui cosseno de 90 graus igual a zero para você lembrar de que nós multiplicamos o zero pelas normas, obtendo o resultado zero, que é justamente o produto escalar de u e v. Por outro lado, a gente pode calcular o produto escalar usando as coordenadas desses dois vetores. Vamos fazer isso. O produto escalar de u por v é o produto da primeira coordenada do u, que é x, pela primeira coordenada do v, que também é x. Logo, nós teremos x ao quadrado. E nós teremos que somar esse x ao quadrado com o produto do 1 pelo menos 5x. 1 vezes menos 5x resulta em menos 5x. E por fim, nós temos que multiplicar as últimas coordenadas, que são 1 e 6. 1 vezes 6 é 6. Assim, a gente tem essa outra expressão para o produto escalar de u por v, que é x ao quadrado, fazendo o jogo de sinal nesse termo do meio, mais com menos é menos, 5x mais 6. Essa expressão é a expressão do produto escalar de u por v, que por sua vez a gente sabe que vale zero lá do primeiro cálculo que nós fizemos. Então, para calcular o valor de x, nós precisamos igualar x ao quadrado menos 5x mais 6 a zero. Para resolver esse tipo de equação, nós usamos a fórmula de Bhaskara e nós temos que identificar os coeficientes presentes nessa equação. A gente sempre considera a equação genérica, que é ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, para encontrar esses coeficientes. O primeiro deles, que é o a, é aquele que multiplica o x ao quadrado. Na equação que a gente calculou, o valor que multiplica o x ao quadrado é 1, pois ele não aparece. O termo que multiplica o x é o b, e nessa equação encontrada, quem multiplica o x é o menos 5, logo b igual a menos 5. E por fim, o termo sozinho é o c, que corresponde ao 6. Agora, a gente vai ter que calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac.
E eu estou resolvendo a questão usando esse método, mas existem outros. Por exemplo, da soma e produto. Se você tem prática, seria muito mais rápido. Mas espera aí até o fim da videoaula que eu digo para você como usar esse método. Aproveita e deixa o seu like, inscreva-se no canal. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Vamos calcular o delta. B ao quadrado. O valor de B é menos 5. Então, nós teremos menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 6. Assim sendo, o delta é menos 5 ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5. Fazendo o jogo de sinal, nós temos o resultado positivo, e 5 vezes 5 é 25. Então, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Logo, o delta é 25 menos 24, ou seja, o delta é igual a 1. Agora, a gente pode prosseguir com o restante da fórmula para calcular o valor de x. Mas qual que é o restante da fórmula? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Vamos substituir os valores. X é igual a menos ub, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes o valor do A, que é 1 também. O x vai ser igual a 2 vezes 1 é 2, menos com menos é mais, logo ali no começo do numerador da fração nós temos mais 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1. Assim sendo, nós temos duas possibilidades para o x. A primeira é calculando 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6, sobre 2 vai resultar em 3. Ou então, 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4, dividido por 2 é 2. Portanto, os valores de x são 3 ou 2. Se você colocar o valor 3 aqui no lugar do x, nas duas expressões para os vetores, você chegará no valor zero do produto escalar, o que significa que para vetores não nulos, que eles são ortogonais. Para resolver essa equação usando a técnica da soma e produto, nós temos que lembrar que quando ele estiver nesse formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós sempre teremos a soma das duas raízes iguais a menos b sobre a. Sempre você vai dividir o segundo coeficiente pelo primeiro e trocar o sinal, que está representado nessa expressão por esse negativo. E o produto das duas raízes vai ser sempre o c dividido pelo a. Nesse caso aqui, nós teremos a soma menos o b é menos 5 e o a é 1. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais, 5 dividido por 1 é 5. E o produto das duas raízes é c sobre a, que nesse caso em particular é 6 sobre 1, ou seja, 6. Agora você pensa, quais são dois números que somados geram 5 e multiplicados geram 6? A gente sabe que se o produto das raízes é 6, então nós podemos ter 6 vezes 1 como uma possibilidade, ou então 3 vezes 2 como outra possibilidade. Em termos de números naturais, essas são as candidatas às raízes, mas vamos pensar agora também na soma, uma vez que ela deve ser satisfeita. Não só o produto deve dar 6, mas também a soma deve ser 5. Se a gente somar o 6 com o 1, vai ser 7, então não serve. Mas se a gente somar o 3 com o 2, nós vamos ter 5.
que é o que a gente precisa. Portanto, as raízes são 3 e 2. Essa é a técnica da soma e do produto. Se essa videoaula te acrescentou em algo, se te beneficiou de alguma maneira, considere deixar seu like e compartilhá-la com seus colegas. Inscreva-se no canal. Te espero na próxima aula. Até lá!